Deixa eu perguntar, você tem promessas? Pois eu tenho promessas e eu creio que você também tenha as suas. Mas a grande dificuldade possivelmente é a questão do tempo. Amados, nós somos imediatistas. Nós queremos tudo de acordo com as nossas necessidades. Bem que poderia ser assim, não é? Mas não é. E sabe qual é interessante? Que no mundo bíblico, ninguém recebeu o cumprimento da sua promessa assim, no estalar de dedos. Todo mundo passou por etapas. Quando se fala de promessa, a gente pensa em José, o mesmo José que veio a ser governador do Egito. A gente visualiza José já no auge do cumprimento da promessa. Aí esquecemos que o mesmo José, antes de chegar no topo, passou pelo buraco. José é jogado num buraco pelos seus irmãos. Na sequência, vendido como se fosse um objeto. Na sequência, comprado para ser escravo. E José era um príncipe na casa de seu pai. Quando as coisas começam a ficar boas para José, José é acusado de tentativa de ter relações com a esposa do seu senhor. José é preso. Olha o tanto de coisa que José passou até chegar a ser governador do Egito. José fica um tempinho preso para depois, lá na frente, a promessa se cumprir e ele atingir o ponto que Deus queria. E Davi, lemos a história de Davi como rei de Israel, mas esquecemos que Davi levou um tempo até chegar lá. Davi teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar o leão, Davi teve que matar um gigante, Davi foi perseguido pelo rei em exercício da época, até que o dia do cumprimento da promessa chegou e Davi vira rei de uma nação e o seu nome é aclamado, é falado, é ministrado até o dia de hoje. O que eles têm em comum? Todos passaram pelo teste do tempo. Deixa eu perguntar, você está achando que com você vai ser diferente? Bem que poderia ser, mas não é. Eu também tenho vivido promessas e muitas promessas levaram muito tempo para acontecer. Eu não quero hoje pregar sobre José, dar uma mensagem profunda, tremenda. Eu não quero pregar sobre Davi, dar uma mensagem tremenda, profunda, mas eu quero pregar sobre um nome que é muito pouco mencionado nas mensagens. O nome desse homem é Caleb. Amém? Não se apressa não, porque Deus quer falar com você hoje. Essa passagem de Caleb, ela está no livro de Josué, capítulo 14. Talvez vocês estejam estranhando o cenário. Hoje, Deus me despertou para poder orar no monte. Na verdade, a oração já aconteceu. Não dá para poder ministrar e orar. Só de oração foi mais de meia hora. E se deixasse, iria fácil. O problema é a memória do telefone. E aqui tá ventando muito, com medo do pedestal cair. Mas correu tudo bem. E, gente, como foi gostoso, gratificante poder interceder hoje por vocês. Amém? Amados, mas vamos focar aqui na mensagem. Se deixar, a gente vira aqui o dia fácil. No livro de Josué, no capítulo 14, nós temos o seguinte título: Josué dá a Caleb em herança Hebron. Não dá para ler tudo por conta do tempo, mas eu quero focar com vocês aqui em alguns versos. Se você tiver uma Bíblia e quiser me acompanhar, Josué 14, verso 6, verso 7, verso 9, verso 10 e também o verso de número 11. Amém? Posso ler para ganhar tempo? Diz assim o verso 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal. E Caleb, guarde bem esse nome, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés. Lembra de Moisés? O homem que orou e o mar se abriu? Pois bem, esse é o Moisés que está sendo feito menção aqui.
Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Verso 7. Da idade de 40 anos, marca aqui, 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Verso 9, por favor. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 40, marca esse tempo aqui, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Deixa o verso 11 para mais tarde. Promessas. O texto a qual acabamos de ler está dizendo que esse homem, por nome Caleb, esperou 45 anos para poder viver o cumprimento de uma promessa que Moisés, o homem de Deus, fez. Só que tem um detalhe aí, quando Moisés faz a promessa, Deus validou a promessa de Moisés. Então a promessa agora não é mais só de Moisés, é também de Deus a Caleb. Quando Caleb recebe a promessa, Caleb estava no auge dos seus 40 anos. Estava no auge da sua força, no auge da sua vida. E ele cumpre uma missão. Após a missão, ele e Josué, quando vem se apresentar diante de Moisés, diante da nação, os demais começam a infamar, a maldizer a terra da promessa. Mas Caleb toma atitude e faz, vocês têm que ficar quietos aqui. A terra é boa, mana leite e mel. De fato, humanamente falando, vai ser impossível conquistá-la. Mas se Deus assim nos ajudar, eu creio que podemos ir lá e conquistar. Caleb toma a atitude de despertar o povo a confiar no Senhor. E naquele momento Moisés faz a promessa e Deus confirma a promessa. Ei, o que você está esperando da parte do Senhor? Talvez já tenha se passado muito tempo. Deixa eu ouvir o quê? 2 anos? 2 anos é um tempo, é muito tempo, né? 5 anos? Já chegou a 10? 15 anos? Nossa, é muito tempo. É muito tempo esperando no Senhor. Salmos 40, Davi diz que ele esperou com paciência no Senhor. Amados, quem espera em Deus nunca vai se arrepender. E eu sei que lidar com o tempo não é fácil. Quando eu era uma criança caminhando para a adolescência, me veio a promessa, a promessa foi dada à minha mãe e eu ouvi, o seu filho vai ser pastor. Gente, eu era uma criança, na época eu queria viver a minha infância, viver a minha adolescência. E o tempo foi passando, quando eu fui dar por conta, já era obreiro, eu vinha ser um obreiro com 15 anos de idade, com 16 já era diácono. E entre 16 e 18 anos, eu já estava sendo cogitado para ser um presbítero, mesmo sem ter idade e mesmo sem ter um casamento na época. O tempo passou, eu vim casar. O tempo passou, eu comecei a tomar conta de uma igreja. Naquela época eu era um presbítero. E o meu pastor presidente falou assim, olha, não tem por que te conservar no presbitério. A gente já podemos te levar a ser reconhecido, a ser recebido, a receber a unção pastoral. O tempo passou e, de fato, a promessa de que eu seria um pastor se cumpriu. E não é só essa promessa que eu tenho para poder compartilhar com vocês. De fato, hoje eu vivo muitas promessas do Senhor e digo a vocês, ainda tem promessas do Senhor para poder acontecer na minha vida. Amados, eu sei que não é fácil esperar, eu sei que lidar com o tempo é difícil, mas fique firme, pois fiel é aquele que prometeu. Certa feita, Deus disse assim a um mercenário. Deus usou um mercenário para dizer que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele diria e não faria, falaria e não confirmaria. Deus usou
a boca de um mercenário para poder falar acerca do povo de Deus, do povo de Israel. O nome desse mercenário era Balaão. Deus usa Balaão para poder falar a um rei que estava perseguindo ao seu povo: olha, o Deus desse povo não é homem para que minta, não é homem para voltar atrás do que tem falado. Ei, a promessa que Deus tem feito a você está de pé. A promessa que Deus tem feito à sua família está de pé. Talvez hoje a realidade não o diga, mas fiel é aquele que prometeu. E quando Deus promete, Ele sustenta a promessa e faz cumprir o que saiu da sua grandiosa e preciosa boca. A gente costuma confiar em tanta gente, não é? A gente confia no amigo, confia no vizinho, confia naquele parente, confia, seja lá, naquela pessoa que tem o cargo de poder. Mas por que não confiarmos em Deus? A gente confia no que a reportagem diz. A gente confia em tantas coisas. A gente confia no motorista do ônibus, não confia? A gente confia que o celular vai despertar na hora que a gente precisa, a gente não confia? A gente confia no diagnóstico do médico. E por que não confiarmos no Senhor então, meus irmãos? Vamos confiar em Deus. Vamos esperar no Senhor, porque, amados, Deus sempre cumpre o que Ele promete, independente do tempo. Talvez já tenha passado 10 anos, 20 anos. Eu conheço pessoas que esperou 40, 50 anos e viveu a sua promessa. Alguns vieram a falecer recentemente, mas antes de partir, disseram: gente, a promessa se cumpriu. E ninguém reclamou do tempo, não. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Embora a gente queira tudo assim, pá, no estalar de dedos, pode passar 10 anos, mas quando chega o cumprimento da promessa, a gente fala assim: nossa, veio no tempo certo. Hoje eu afirmo para vocês, tudo que eu tenho vivido veio no tempo certo. Mas eu sou humano, às vezes eu fico assim: mas Senhor, esse evento que eu estou esperando podia acontecer agora. Isso é uma naturalidade nossa. A gente quer o nosso tempo, isso é fato. Mas eu sei que quando chegar o dia de Deus consumar as demais promessas, eu vou dizer: chegou no tempo certo. Amados, eu sei que quando chegar o teu momento, você também vai falar assim: chegou no tempo certo, porque o tempo de Deus é perfeito. Deus, Ele não erra. Não importa o que você está vivendo, tudo segue no controle de Deus. Talvez esteja descontrolado para você, mas segue no controle de Deus. Amém? Caleb esperou 45 anos para viver o cumprimento de uma promessa. Lembra do verso 11 que eu pedi para ler depois? Olha só o que diz o verso 11. O cara já estava idoso, já estava aposentado, já estava reformado. Mas olha só o que ele vai falar ao seu amigo Josué. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Irmãos, o tempo não venceu Caleb. E eu te pergunto, vai deixar o tempo te vencer? Vai deixar o tempo te derrubar? Não! Continue confiando em Deus, porque no tempo certo o que há de vir virá. Amém? É no tempo de Deus. E eu afirmo para vocês, vale a pena esperar no Senhor. Deus, Ele não decepciona. Homem pode sim vir a prometer e não sustentar, mas quando Deus promete, céus e terra podem passar, mas quando Ele promete, a promessa se cumpre. Lembra daquela canção Não Morrerei enquanto a promessa não se cumprir? Porque quem tem promessa de Deus vive a promessa e Deus vai te preservar, assim como preservou Caleb em vida, até você viver o cumprimento da promessa. Deus, Ele não é mentiroso. Quando Deus promete, Ele promete com consciência e Ele faz por onde da promessa se cumprir. Que Deus possa fortalecer a sua fé, que Deus possa fortalecer a sua esperança, independente de qual seja a sua esperança. Talvez seja o seu esposo caminhando no santo caminho, talvez seja o seu filho, amados. Deus, Ele é fiel para poder cumprir. Amém? Que haja paz sobre a sua vida, sobre a sua família, e que Deus possa abençoar você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Paz.